Bom dia, Carol! Bom dia, bom dia! Bom dia, Rafaela! Bom dia! Pode falar já? Tá proibido? Pode falar, galera? Não Como posso. Vocês estão? Como vocês sou estão? Mulher, sou... Opa! Já começamos bem hoje. O tema é o quê, Rafaele? Hoje o nosso tema é liberdade aqui no Pode Falar, galera. Não pode, não pode. Então, galera, como a gente vai começar essa discussão? Que é tema polêmico, Muito tem bastante polêmico. coisa pra falar. Carol já mas trouxe. vamos começar aí. É mulher, já tem polêmica. Assalariado? E aí, qual que é o conceito de liberdade pra você? Pode falar, Rafael? Pode falar? Pode falar. Tá bom. E se for dar uma pesquisada no Google, aquela bem básica, conceito de liberdade de expressão, é a garantia de livre manifestação na proteção jurídica de um espaço para que cada indivíduo possa se exprimir socialmente, blá, blá, blá. Basicão. Mas e aí, no conceito vida real, o que é? O que significa ter liberdade de expressão para vocês? Bom, pra mim, liberdade de expressão é você poder se expressar, né, obviamente, até onde você não interfere na vida do outro ou não precisa, como que eu posso dizer? Diminuir alguém. Isso, diminuir ou afetar o outro. E sem ninguém te julgar, né? É que assim, você tem que ter noção também do que você tá É tudo fazendo. dentro da lei. Bagulho é senso, claro né? que tudo dentro da lei Dentro também. da lei, bagulho é senso. Mas aí, falando em questão de lei, beleza, a lei fala uma coisa, mas, por exemplo, hoje em dia, no quesito internet, vamos, Twitter. Você abre o Twitter, a primeira coisa que tem é um se mata. Você quer o quê? É tudo brincadeirinha. Brincadeirinha, mas aí entra, isso é liberdade ou você tá infringindo o direito de vida de alguém? Não, porque, tipo assim, você tá falando sobre você. Você não tá... Só que você também tem que pensar que você pode influenciar outra pessoa. Então, tipo, é a sua liberdade, mas vai afetar o outro? Vai fazer mal pro outro? Então você tem que ficar ligado nisso também. Não vai sair falando tudo que dá na telha, sendo que você pode acabar influenciando pessoas totalmente inocentes a fazer outras coisas que não convém, entendeu? E isso aí entra também na questão da fake news, né? Tem muito hoje em dia disseminação de fake news. Tem até alguns temas de possíveis intervenções, propostas de intervenções de como acabar com fake news ou diminuir a propagação. Mas acho que hoje, principalmente por a gente estar nessa era da tecnologia, de uau, temos tudo aqui em 5 segundos, eu já estou lá na China. A gente tem acesso a muita coisa, ao mesmo tempo a gente não pode falar muita coisa, porque, assim, convenhamos, começa a vir os militantes. Até que ponto nós somos livres? Até que ponto a gente é livre, né? Que nem a Rafa falou. Até a gente não infringir o direito de ninguém, não infringir a dignidade de ninguém. Mas também tem coisa que você não pode falar nada. Aí você falou, você já é a pior pessoa do mundo. É que a real é que ninguém sabe respeitar a opinião de ninguém, né? Também. Mas aí vamos diferenciar opinião e direito de liberdade de expressão. Aí sim, tem outra coisa. Eu aqui, como exemplo de uma pessoa que faz teatro, no teatro a gente tem muita liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo não tem. Porque a gente tenta trazer muitos assuntos polêmicos dentro do teatro, que é onde a gente tem realmente a oportunidade de se expressar, mas ao mesmo tempo a gente não pode, porque a sociedade não entende, as pessoas vão criticar, muitas vezes até mesmo o governo vai proibir de a gente apresentar certas coisas. Então é aquela questão, ao mesmo tempo que a gente tem ali a liberdade de expressão, a gente não tem. E quando a gente fala do teatro, a gente está falando de arte. E arte, supostamente, deveria ser um movimento para você se expressar. Tanto a música, o teatro, qualquer coisa do tipo deveria ser para isso, né? Exatamente. E tem uma frase da Emma Goldman que ela fala que uma sociedade mantida pela mentira, qualquer expressão de liberdade é vista como loucura. E isso entra muito no quesito do teatro. Por exemplo, você não pode apresentar sem peça de roupa, você não pode tratar qualquer assunto porque senão o público não vai gostar, como a Rafaela comentou. E isso é uma coisa meio contraditória. Você pode ou não pode? Exatamente. Tem umas peças que a gente apresenta onde os atores realmente apresentam nus no palco. E isso causa muito polêmica. Se você for pesquisar na internet, o que mais tem é polêmica disso, porque o público fica assustado, o público não entende o porquê daquilo. Principalmente para os conservadores, né? Exatamente. Tem muito problema em uma coisa que é só uma liberdade de expressão. Aquilo pro ator é só o corpo, é o modelo dele se expressar. É o trabalho dele, É né? o trabalho dele. É o ganha-pão dele, muita gente vem matando em cima, criticando horrores. Uma coisa também que é uma crítica e um tabu muito grande é a pílula. Não sei vocês, a opinião de vocês sobre. Mas tem uma frase que é muito conhecida, pare de tomar a pílula porque ela não deixa o nosso filho nascer. Pare de tomar a pílula, pois ela não deixa sua barriga crescer. E isso é um tabu que, tipo, a gente vê, acho que desde sempre, acredito eu, no Brasil.
Hoje em dia até que tá se mudando isso, mas ainda é um tabu muito grande, que muitas pessoas defendem o nascimento de todos, a vida. A religião também influencia muito, né? Muito na formação da pessoa. E formação, tipo, também familiar, estrutural, influencia muito. A questão dos valores, como você foi criado, né? Então é um tabu muito grande e acredito que deveria ser da vida de cada um, sabe? Tipo, cada um tem a sua liberdade, então vai da consciência de cada um. Você querer tomar ou não, você ser pró-vida ou não. É os entendeu? valores de cada um. Exatamente. É a questão de tolerar alguém, tolerar a opinião de alguém sem, assim, por exemplo, partir pra uma briga, né? Tudo, sim, exatamente. Isso tem muito em futebol também, né? Ninguém aceita esse negócio, tem questão de briga. E a questão da conversa, do diálogo, seria muito importante. Hoje você tem essa opinião, eu tenho essa, é nóis, entendeu? Tamo junto. Continuamos vivendo na mesma isso. terra. Infelizmente você não pode ir pra Saturno. Do paradoxo da tolerância, que o Karl Popper fala que uma sociedade tolerante, ela deve tolerar a intolerância. Começa a ficar meio confuso, mas quando você para pra prestar atenção nesse paradoxo, faz real sentido. Porque você deve tolerar alguém que tem uma opinião intolerante? É difícil, mas assim, eu acho que cai muito. A gente vem nos extremos. Mas falando na questão dos extremistas conservadores. Aí é puxado. Entendeu? Porque é difícil, tipo, você vê que a pessoa, por mais que seja o ideal dela, você sabe que não é o certo. Mas você vai conviver com aquilo, você vai bater de frente, o que você pode fazer, entendeu? Isso entra na questão do que a Rafa ia falar, do... Que muitas pessoas usam aquela famosa frase, futebol, política e religião não se discute. não se discute. Quando na verdade Deveria sim ser que discutido. principalmente nas escolas. Mas de forma pacífica. Desde sempre, exatamente, sempre respeitando a opinião do outro. No sentido de discussão, não de vamos cair no fight aqui, ó. Vão cair no soco, 5 E a minutinhos. minha opinião é a mais. Não aceito, então vamos ver quem vai sobreviver. E pra terminar, trouxe outra lacuna bem polêmica. Esse é bem recente, trazendo aqui pro nosso mundinho atual. Gosta de polêmica. Esse aqui gosta de polêmica. Falou de Twitter, ele tá ali. Nós vamos falar agora sobre o Monark, um dos apresentadores do Flow Podcast. Também é uma plataforma de podcast que costumava ser bem famosa no comecinho, mas deu uma caída agora por conta dos comentários do apresentador. O programa deu essa sofrida aí. E eu trouxe aqui 2 tweets dele pra comentar com vocês o que vocês acham, ok? Então, começando aqui, até onde vai a liberdade de expressão, o Monark ele fez um tweet em outubro de 2021 falando que mentir é um direito humano, ser ignorante é um direito humano, e ofender é um direito humano. Esse cara é muito polêmico. Não dá nem pra discutir. Ele não é polêmico, ele é errado, né? Nossa, ele é. Não é que ele tem um neurônio a menos, eu acho talvez que ele não faltou. Mas isso entra muito no que a Rafa falou lá no comecinho do podcast. Ter uma liberdade de expressão é não infringir o direito do outro. E aqui, ofender alguém não é um direito humano. Se você tá ofendendo alguém, você tá ofendendo uma vida, entendeu? Ser ignorante. Mentir. É coisa do mundo. Mentir. E outra coisa que outro tweet dele, opinião ou crime? Ter uma opinião racista é crime. Crime. Aí entra a questão, estamos de novo infringindo o direito de alguém, entra nos direitos humanos, Organização das Nações Unidas, tudo que tem direito aí você acha, um monte de lei, parágrafo, lacuna. Para isso, isso é crime. Deveria ser mais uma discussão, já é um fato. Sabe? Nisso sim a gente pode ser intolerante. Sim, porque já é um fato. Nesse quesito já a intolerância pode entrar. Exatamente. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Pode entrar e ficar. Comentou que a gente tem que discutir saudavelmente, mas às vezes uns caras desse jeito. Não é de hoje que a gente tem essas postagens do YouTuber e que toda vez que tem no Twitter acontece uma mobilização, sabe, pro Trending Topics. Infelizmente, muita gente ainda compartilha do mesmo. Muita gente da Ibope. Assim, gente, assim, nem Ibope a gente. E é o último tweet que ele fez aqui, que a gente trouxe também em 2021, é ele falando sobre a tal liberdade que ele deveria ter, porque todo mundo caiu em cima dele, né? E ele comentou assim que o YouTube hoje é uma plataforma que trabalha para diminuir a liberdade de expressão dos seus usuários. Eles querem criar um ambiente onde você tem medo de falar o que pensa. Liberdade de expressão é permitir opiniões que vocês discordam sejam ditas. Hoje o YouTube não tem essa postura. Será? Ele quer uma liberdade totalmente desrespeitosa com o outro, sabe?
Que se ele pensa que, eu sou melhor Dinheiro tem porque... condições, sou eu, entendeu? Sempre vai ter criança no TikTok hoje em dia, né? Sim, sim. E aí os pais não têm esse controle do que elas estão vendo, o conteúdo que elas estão ingerindo, e começa a ver uma coisa dessa, falando que ter uma Acha que é opinião certo. racista é certo. E as entendeu? crianças, elas não têm entendimento, elas estão começando a criar são o pensamento inocentes, delas sim. agora. E elas Estão? começam a ver esses vídeos, não tem alguém ali pra ensinar, os pais não estão acompanhando, Na vão escola começar a não trata compartilhar do sobre mesmo esses pensamento. assuntos, e elas vão achando que Sim. isso é certo. E já era. Pois é. E esse foi o nosso Pode Falar. É isso, galera. Pra terminar o vídeo, a gente fica com uma reflexão aí pra vocês. Você se acha uma pessoa livre? E meia liberdade, existe isso? Liberdade ou solidão?